Meus queridos investidores, será que nós estamos aí presenciando o famoso bull market de fim de ano? Coisa que frequentemente acontece na Bolsa de Valores. E falando sobre investimentos, todo investidor de bom senso, o que ele quer, nada mais, nada menos, é comprar as ações que são boas da sua carteira de investimentos e ir se alimentando os seus próprios ativos ou colocando novos ativos, mas pagando o menor preço possível dentro daquele valuation que se considera. Então, a ideia de trazer o vídeo hoje é mostrar para vocês, por meio de uma matéria que foi pela Valor Invest, ela trouxe ali alguns setores para a gente dar uma analisada e como a gente pode, nessa alta iminente que tivemos do Ibovespa, ou seja, a valorização das ações, como que a gente encontra aquelas que talvez sejam as melhores com o preço mais interessante. Quando eu digo melhores, eu me refiro ao objetivo de uma carteira mais com perfil previdenciário, daquelas que você vai comprar suas ações, vai guardar elas por um longo período de tempo. Nesse meio tempo você vai recebendo esses dividendos e isso tem feito com que as ações obtivessem uma rentabilidade excepcional. Já estou até me adiantando aqui no vídeo, mas pessoal, lembrando que a ideia de trazer esse vídeo não é recomendação nem sugestão de investimentos. Aqui eu quero trazer os dados da matéria do Valor Invest. E essa alta iminente do Ibovespa aqui com 143.902 pontos é um acumulado de 19,79% de janeiro até a presente data, e a matéria nos refere ao que? As utilities, tá? São os novos bancões. A alta forte das ações agora exige um pouco de mais cuidado. O que ele quer dizer com isso? Segundo a matéria do Valor Invest, ele quer dizer que as ações do setor de utilidade pública, né, chamada de utilities, setor de utilidade pública, entende-se as ações de energia, de saneamento e de gás, tá? Então são essas ações que vêm performando e muitos investidores têm colocado essas ações na carteira num longo período porque ela tem um perfil mais protetivo em investimentos. Trabalhando com investimentos, a gente já está associado aqui com a renda variável, né? Renda variável tem uma certa volatilidade, elas mexem um pouco menos nessa carteira, além de todo o potencial previdenciário, perene, que a gente sempre conversa aqui nos nossos vídeos. Mas vamos ao que se refere na matéria em si, que eu separei alguns pontos aqui. Olha só, já há alguns meses, o setor, dentre eles, né, o de utilidade pública, que eu disse para você, figura entre o maior destaque na carteira Valor, que é a seleção mensal que reúne 10 papéis mais indicados por 16 corretoras participantes. Ali eles vão considerando que essas 16 corretoras vão colocando na carteira deles e fazem uma média entre elas, tá? Tal qual os bancões, as utilities se destacaram por serem consideradas empresas mais seguras, com demandas perenes e, portanto, receitas mais estáveis e previsíveis. E elas têm tido um desempenho ainda melhor do que o setor financeiro, tá? Que é um setor muito também investido aqui na Bolsa de Valores. Quem investe em banco sempre está com uma rentabilidade independente do cenário macroeconômico. E a gente pode perceber que o setor de utilidade pública, ele é até superior ao setor financeiro. Eu vou te mostrar isso através de alguns dados aqui, apesar da volatilidade. Quem investiu no setor, na média global dessas ações aí, né? Energia, saneamento, basicamente, nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de 467%, ou seja, quase 46% por ano ali de crescimento, né? O que vence do Ibovespa. E olha só, o CDI nesse mesmo período deu 143% de rentabilidade. E isso reforça a tese de que, mesmo num cenário mais volátil, de ações subindo, ações caindo, Ibovespa em alta, Ibovespa em queda, essas ações, por ter um fluxo de caixa muito perene, conseguem pagar rendimentos consistentes, onde o investidor reaporta isso nas mesmas ações e tem toda também a valorização do carrego do papel. Então, por isso que elas se sobressaíram ao Ibovespa e também por isso que elas se sobressaíram ao próprio CDI em si. A matéria continua no ano, né, neste ano 2025. Só a companhia de gestão ambiental, a Ambipar, teve queda de 4,3%, mas a Ambipar é Ambipar, né, pessoal? Vocês já sabem, tá? Já em 12 meses, as únicas com perdas são as companhias de energia, a Auren, né, devido a um cenário mais dificultoso para ela frente à aquisição da S Brasil com uma dívida muito alta, com 5,2%, e a própria Engie também com endividamento um pouco mais elevado, com 4,3%. Por incrível que pareça, são as duas empresas que eu tenho, uma na minha carteira pessoal e uma na carteira do canal, tá? Dentre as ações de maior peso no índice da utilidades, né, o índice UTIL,
Todas tiveram altas expressivas. A Sabesp, que representa 20% do índice inteiro, subiu 45%. Tem vídeo da Sabesp aqui que eu fiz, tá? Neste ano, 33% nos últimos 12 meses. A empresa, a Eletrobras também, que tem um vídeo bem recente aqui que eu falei também, com 18% do índice, subiu 42% no ano e 19% em 12 meses. Já a Equatorial, que é 12% do próprio índice, avançou 36% e 8% nos outros 12 meses, ou seja, as ações vêm subindo nos últimos 12 meses aí de uma maneira mais expressiva. Dentre elas, os maiores destaques são Sabesp, Eletrobras e Equatorial. Sabesp e Eletrobras mais pelo quê? Os maiores investimentos vindo para a infraestrutura do país, e a Equatorial porque ela também tem um braço muito forte na questão do saneamento, então ela acaba sendo uma empresa um pouco mais mista, tá? E, de acordo com a matéria também, eles separaram aqui quais que são as empresas do setor de utilidade pública para a gente poder investir e escolher, e dentre elas eu separei em vermelho aqui as que estão com PL abaixo de 10. Na matéria, um PL abaixo de 12 já é considerado um PL mais barato, ou seja, um preço-lucro mais barato, ou seja, um preço da ação dividido pelo lucro por ação nos últimos 12 meses que a empresa vem oferindo. Então isso com um PL abaixo de 10, você já está garantindo, segundo vários analistas e vários investidores de longa data, um preço bastante justo nessa ação. Então, para você ver o preço, se está caro ou se está barato, bem basicamente, claro que existem outros indicadores, um PL baixo, a gente tem ali abaixo do fator 10, tá? Mas voltando aqui nas ações, nós temos a que está mais barata do setor de utilidade pública, é a própria CEMIG 4, as ações preferenciais da CEMIG, né? Que tem aqui um PL de 4,8, ou seja, em menos de 5 anos você já tem a sua rentabilidade devolvida, tá? Frente à negociação da empresa aí. Copasa também com 8,8, a CPFL com 7,64, a ISA Energia 4,6 também, né, até mais barato do que a própria CEMIG em si, Neo Energia com 7 e a Sabesp com 7,65, tá? Caso você queira ver a análise de cada uma dessas ações, todas que estão aqui, tem vídeo meu, é só procurar aí, tá? O valor da ação ou ticker, o nome da ação ou ticker e investidor classe média na frente, que você vai conseguir achar o meu vídeo. Também tem várias playlists, mas aqui eu separei, então, hoje, do setor de utilidade pública, as que estão mais baratas. Se eu for olhar somente o preço-lucro delas, eu tenho CEMIG, Copasa, CPFL, ISA Energia, Neo Energia e a própria Sabesp, ou seja, energia e saneamento aqui, a CEMIG performando de uma maneira muito positiva, que ela tem também distribuição, transmissão, ela é mais completa, né? Venda no mercado livre de energia também, dentre outros ativos aí, tem vídeos mais completos sobre isso. E para você ter uma ideia, só a CEMIG dentre as que estão mais baratas, para você ver o quanto é importante você também comprar uma empresa que é barato, lembrando que não é recomendação de investimento, é porque você consegue um carrego, na hora que ela tem uma alta, você tem uma alta muito expressiva nos seus investimentos. Aqui a gente vê que nos últimos 10 anos, quem investiu em CEMIG conseguiu ganhar até mesmo do setor de utilidade pública, tá? Olha só, 582% de rentabilidade, isso aqui já considera o reaporte dos proventos, né? Ela vem pagando aí dividendos muito gordinhos, então eu tenho 467 para utilidade pública, 582 para CEMIG, que ganhou inclusive do índice de dividendo, que é o IDIV aí, ó, 334%, né? E Bovespa e CDI não precisa repetir essa métrica. Então a gente tem que essas ações, elas vêm, mesmo com o mercado em alta, o mercado em baixa, elas vêm performando de maneira positiva também. Não é pra gente ficar aí tão preocupado, deixar de investir só porque o Bovespa deu uma leve subida. Por quê? Nós temos que, mesmo ele subindo, olha só, aqui eu tenho dois gráficos interessantes, tá? Eu tenho um gráfico do PL do Ibovespa, o preço-lucro da média do Ibovespa e o preço-lucro da média do setor de utilidade pública. Aqui nós temos que a média do PL do Ibovespa, ou seja, a média da média das ações, né, pessoal? Que o Ibovespa é a média de negociação ali das ações mais líquidas, tá? Nós temos que o Ibovespa ele tem um PL médio de 11,5 e o PL atual dele 9,27. Então hoje, mesmo com essa alta forte, ele está mais barato do que fora. Por quê? Porque as ações continuaram crescendo seus lucros. Se eu tenho lucros que sobe e a cotação não acompanha tanto, eu tenho um PL e ainda fica mais barato, né? Eu lembro preço sobre o lucro por ação, tá? Já o setor de utilidade pública, hoje, mesmo com essa alta forte, segundo a matéria, aqui eu trago dados que ele está mais barato ainda do que a média. A média do setor é 11,11 e hoje ele está 8,19. Além disso, esse PL de 8,19 das ações
de utilidade pública está mais barato do que o PL do Ibovespa, que está 9,27, ou seja, mesmo com a alta forte do Ibovespa e essa alta forte, tanto do índice que mede as utilidades públicas, quanto de algumas ações isoladas ali, como nós vimos Eletrobras, Sabesp, Equatorial, nós temos hoje esse setor mais protetivo de carteira muito mais barato, tá? Então isso abre oportunidades de investimento bem interessante de escolha para esse setor em si. Outro setor também que é bem utilizado na proteção de uma carteira de investimentos, mesmo com essa alta forte do Ibovespa, que continuou barato, é o setor financeiro. O setor financeiro hoje ele tem um PL de 6,69, ou seja, ele está mais barato que utilidades públicas, né? E a média é 10,5. Então, enquanto eu tenho a média do Ibovespa geral, 9,2. O setor de utilidades, 8,19. Tem o setor financeiro com 6,6. Ou seja, você, na média do mercado ali, dos bancos e seguradoras, em 6 anos você reaver ali todos os seus investimentos como lucro da empresa. Não necessariamente como dividendos, tá? Mas como lucro que retorna para a própria empresa em si. E a gente pode medir também o setor de índice financeiro. Ele fica um pouco mais para trás, apesar de ser mais barato também, né? Ele fica um pouco mais atrás do setor de utilidade pública e do setor do índice de dividendos, que é o IDIV, mas ele ganha do CDI e ganha do Ibovespa. Então, se você tem uma carteira mista que investe em utilidade pública, né, energia, saneamento e bancos, que é os primórdios de uma carteira previdenciária para você se aposentar com dividendos, você vai estar ganhando da média de mercado do Ibovespa e você vai estar ganhando do CDI 143% do CDI. Então é o seguinte, olha só, mesmo assim a gente tem que levar em consideração que isso é uma rentabilidade passada, mas temos dados do passado que eles vão de longa data. Então a gente tem um histórico muito interessante para trabalhar aqui. A matéria ainda continua dizendo que áreas de saneamento e energia contam com marco regulatório, deve receber bastante investimento. Então, olhando não mais passado, de agora para frente, tá? A privatização da Sabesp foi um exemplo relevante, mas parte dessa alta recente no setor veio também de um cenário macroeconômico desafiador para outros segmentos. Globalmente, temos as commodities que perderam a força e no Brasil os juros elevados e ciclo de crédito com spreads reduzidos e inadimplência subindo. Há uma maior cautela no setor bancário. Isso fez com que os grandes gestores, as grandes casas de investimento, investimentos do exterior que entram no Brasil, eles vão migrar para um setor mais protetivo, que é o setor de utilidade pública. Se muita gente investe no setor de utilidade pública, eu acabo tendo uma maior valorização das ações de utilidade pública. Mas lembre-se que, mesmo mediante essa valorização, nós temos um PL ainda descontado. Claro que você vai filtrar uma ação ou outra, assim como eu fiz lá naquelas que eu citei no caso da CEMIG, por exemplo, né? A gente tem outros exemplos aqui, como a CPFL, a Isa Energia, né? Então temos que ser mais criteriosos com essa escolha. Então aqui a matéria ainda diz, então no que investir? Agora é o momento de escolher a dedo o setor, né? Eles recomendam a média ali do mercado, né? Sabesp, Eletrobras, tem o Copel também, tá? Mas depende de cada construção de carteira de investimentos, tá? Eu vou te dar um exemplo mais para frente da carteira do canal, caso você não conheça, para você ver que uma diversificação ela permite com que você continue comprando ações, tanto num cenário de alta do Ibovespa, ou das ações em geral, quanto num cenário de baixa também, tá? Mas voltando só primeiramente no setor bancário, que ainda está mais barato ainda, mesmo que essa alta do Ibovespa, nós temos aqui algumas ações do setor financeiro, que é o IFNC, tá? Olha só, nós temos aqui o Banco ABC, sendo ele o mais barato de todos, né, com um PL de 5,6, o Banco Banrisul também com 5,2, BB Seguridade, que está no setor financeiro também, 7,2 também. Hoje, teoricamente, para mim, na minha opinião pessoal, não é recomendação de investimento, seria a ação que tem mais barganha aí pelo seu alto potencial de yield, né? Bradescão também da massa aqui com 7,2, tanto as ações preferenciais quanto as ações PN também, um pouquinho mais baratas, né? Aqui a gente tem as ações ordinárias, tá? Temos aqui o Banco do Brasil também com PL de 6,7, bastante descontado frente a esse cenário de maior inadimplência, tem vídeo aqui explicando, né? A IRB Brasil também, para quem gosta desse papel, tá mais barato agora, 6,1, e o próprio Itaú também, que teve uma alta muito forte, mas como o lucro subiu muito, eu tenho 8,33 de PL também para o próprio Banco do Brasil. Mas aqui, da mais barata que a gente olha hoje, o Banco ABC, por exemplo,
Quem investe nele, ou quem investiu nos últimos 10 anos, teve uma rentabilidade de 372%, que ganhou do próprio IDIV, ganhou do setor financeiro, ganhou do Ibovespa, ganhou do CDI, né? Então acaba que você sabendo escolher essas ações que vencem, pelo menos que venceram o setor em si, né? Que ela está presente ali do índice e o próprio índice da média de mercado, tende a você ter uma carteira mais performática aí, no sentido de rentabilidade, caso você tenha paciência o suficiente para segurar esse papel por 10 anos. Por exemplo, na carteira do canal, a gente começou a investir em agosto de 2023. Nós temos 2 anos e 1 mês, por exemplo, aqui investindo toda semana de 50 a 100 reais para a gente poder criar esse método de estudar mais os ativos e motivar vocês também a serem investidores. Nós temos aqui alguns pontos, né? Nós temos o PL separado da carteira. Hoje, teoricamente, o mais barato que nós temos aqui dessas ações. Nós temos aqui o Banco ABC, que ele ainda está mais barato, o Banco do Brasil também, e a MAHLE Metal Leve. Nós temos todas essas 3 ações performando positivamente, o que abriria um espaço nessa minha carteira, se eu fosse aportar, para gente aportar aqui, tirando de lado, claro, o aporte pelo preço médio. Tem gente que gosta de investir somente tentando abaixar o máximo possível o preço médio da ação que se está ali na sua carteira. Eu não acho que é a melhor métrica, porque você fica travado num preço do passado. As ações, elas continuam lucrando, as empresas continuam aumentando seus lucros. Então, o PL, ou o preço da ação, ela vai acabar subindo um pouquinho também. Então, você precisa corrigir isso. E caso você não tenha um preço teto, o PL seria, para mim, o meu preço teto. Então, tem um preço teto aqui de um PL, dependendo da ação, de no máximo 10. Aqui hoje dá para investir em qualquer uma dessas empresas que eu estou aqui, eu compraria hoje. Porém, a questão mais barata seria Banco do Brasil, Banco ABC, MAHLE Metal Leve. Aqui do setor de utilidade pública, nós temos a Alupar, temos a Auren, tá? Então são 2 empresas hoje que não estão tão descontadas assim, mas mesmo assim são empresas que são bastante rentáveis se eu olho na questão do índice de preço-lucro, tá? Então essas são as ações aqui, e hoje a carteira do canal, ela está mais focada em banco e energia elétrica, que são os 2 setores que eu trouxe para a gente estudar, que na construção de uma carteira de investimento, onde predominam-se esses setores, tende a, pelo menos no passado, uma relação de rentabilidade muito interessante. Por quê? Porque são empresas que, independente do cenário macroeconômico, elas vão estar sempre rentabilizando e sempre devolvendo algum dividendo ali para o investidor. Então você pega esses dividendos, reaporta nas ações, você vai comprando ali as mais baratas da sua carteira, as melhores oportunidades, e com isso você vai oferindo uma rentabilidade, aumentando o seu yield on cost, você vai aumentando o pagamento dos dividendos anuais daquela empresa dentro da sua carteira de investimentos. E tendo esses 2 setores, eles são setores menos voláteis da bolsa, não vai ficar mexendo muito no seu patrimônio, tá? E aqui na carteira do canal a gente está utilizando a corretora da BTG, tá? Então, o que eu estou gostando muito, é recente, nós migramos recente para a BTG, e nós atingimos a meta que a gente tinha criado para dezembro, né, que era de atingir os 10 mil reais até dezembro, e com essa alta forte, sabendo fazer os aportes, reportando dividendos, coisa e tal, a gente já bateu essa meta, não é pauta do vídeo, mas aqui só para vocês entenderem, porque eu estou gostando da corretora. Aqui eles mostram direitinho o gráfico, né? A gente tem um gráfico de evolução patrimonial, a gente tem um gráfico aqui onde mostra todos os ativos, e eu gosto de usar o home broker deles também, porque aqui eu consigo ver de cara todos os indicadores fundamentalistas da minha carteira. Ainda consigo colocar outros índices, como o Ibovespa, o IFIX, né, que é do índice de fundos imobiliários, as small caps também, quem está subindo mais, quem está caindo mais, eu consigo ver essa rentabilidade, além das minhas ações aqui, né, eu vejo o preço-lucro, o preço sobre valor patrimonial, tá vendo aqui o Banco ABC com todos os meus dados, eu acho bem interessante. E para quem assiste o vídeo, se você clica no botão aí, no link abaixo, né, tem 2 links disponíveis, você pode abrir sua conta na BTG com corretagem gratuita aqui para quem assiste o vídeo do canal, tá certo? Então, caso você queira, eu acho interessante também, eu estou gostando bastante de usar essa corretora, são bem atualizados, mas é só aí, caso você queira fazer essa migração da sua carteira, tanto faz, o importante é que você invista nos seus ativos, tá? E pra gente finalizar, só te mostrando a questão da ação hoje que está mais barata da carteira, que é o Banco ABC, por exemplo, o que eu tenho gostado muito desse ativo é porque hoje ele está crescendo seus dividendos anuais, com PL
abaixo de 10, claro, né? 5, abaixo do seu valor patrimonial também, com um dividend yield de 8,4%, pelo menos é o que ele entregou aqui ano passado. Então esse crescimento de dividendos aí anual me dá muito bons olhares, tá? Eu fico de olho porque isso reflete um crescimento da própria empresa, devolvendo para o investidor aquele que ele merece, né? Teoricamente. Então o investidor cresce junto com o crescimento da própria empresa em si. Tem vídeo aqui do Banco ABC bem específico com análise de resultados para você entender a tese de investimento caso você queira, né? Ele vem aumentando suas receitas e lucros e mesmo assim ainda continua barato por outro gráfico de lucro versus cotação. A gente tem aqui o lucro maior do que a cotação, esse gap ele já indica que o preço está mais atrativo. Mais uma vez, relembrando que não é sugestão de investimento nem recomendação de forma alguma, que eu estou analisando os gráficos, tá? O Banco ABC ele é um banco pequeno, uma small cap, tá, pessoal? Tem 5,5 bi de valor de mercado, mas tem 100% tag along, tem um free float até teoricamente ok, 30%, tá tudo certo, e ele tem 6,8 milhões em liquidez média diária. Então, um banco que dá para você comprar e vender suas ações aí facilmente, tá? Então, mas a ideia de ter trazido o vídeo aqui para vocês mesmo com essa alta do Ibovespa, muitos investidores ficam com receio de investir também. E esse receio de investir você deve conflitar com o viés do que você está vendo. Como que a gente conflitou o viés da ação aqui que a gente viu? A gente viu que, mesmo com a alta do Ibovespa, a gente tem setores da Bolsa que, mesmo também com altas, tem ali uma empresa ou outra que está um pouco mais barata. Então você tem que ir filtrando aos pouquinhos, né? A média do mercado está alta. Qual o setor que está mais barato? O setor de utilidade pública, mas ele está mais barato, mas ele teve uma rentabilidade positiva? Sim, teve uma rentabilidade positiva. Dentro desse setor, quais ações que são as mais baratas? Mas como que eu vou olhar isso se a ação cresceu a cotação? Eu não vou saber. Custava R$20, custa R$30. Eu olho pelo preço-lucro. E qual outro setor também mais protetivo de carteira que continua barato? O setor financeiro também venceu a média de mercado, mas está com PL baixo. E quais dentro do setor financeiro é o mais barato? Ele é mais barato porque é ruim ou é mais barato porque o mercado está pessimista? Tem fundamentos? Então você vai estudando para poder criar ali os seus métodos de investir por conta própria. Se você está um pouco confuso, é só acompanhar os vídeos aqui do canal, clica no botão de se inscrever, tá? Que você vai acompanhar, ativa o sininho, tem vídeo todo dia, aí você vai conseguir ver, tá certo? Olha só, precisa então que você deixe o like para mim. Se você não é inscrito, você clica no botão de se inscrever, clica no botão do sininho para receber notificação. Todo dia, vídeo 7 da manhã, tá aí piscando na sua tela para você ficar bem informado do mercado. Você vai comentar aí para mim agora também qual a ação que você está investindo ultimamente, se ela está barata ou se você está comprando caro assim mesmo, mas você acredita no futuro da empresa, tá? E se você gostou do conteúdo e quer crescer junto aqui no canal, clica com o botão Seja Membro. Aí se clicar no botão Seja Membro, você vai fazer parte do nosso grupo de conversas, tá certo? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.